Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão. Espero que vocês tenham uma boa semana, com muito calor, mas a proteção de Deus, né? E um feliz sábado a todos vocês, aqueles que vão estar presentes, aqueles que vão ouvir. Que Deus nos dá sabedoria e para nós poder compreender a palavra dele, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então você já está com a Bíblia na mão, canetinha, papel, para me fazer? Vamos fazer uma oração? Querido e bom Pai que está no céu, a nossa gratidão pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, te agradecendo pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos que o Senhor venha fazer presente conosco e nos ensinando, que o Espírito Santo nos conduzindo, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. O nosso estudo é sobre a ressurreição do justo. Então, vamos dar continuidade. Você já pode abrir no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26. Porque muita gente fica em dúvida sobre esses assuntos, mas a Bíblia nos fala que nós não devemos ser ignorantes sobre esse assunto. Se nós acreditamos que Cristo ressuscitou, por que nós vamos duvidar que Jesus fala que Ele vai vir buscar ressuscitar aqueles que aceitam Ele como seu Salvador pessoal? Então, se nós duvidar, nós estamos duvidando da ressurreição de Jesus. Então, Ele vem buscar o seu povo, aqueles que aceitam Ele como seu Salvador. Jó 19, 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido esse meu corpo de minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó está falando aqui, eu sei que o Deus vive, eu sei que o meu protetor vive, e ele vai se levantar, ele vai ressuscitar esse corpo meu, e vai me transformar eu de novo. Então, se nós for no livro de Ezequiel, que nós não vai agora, mas eu só vou falar, quando Deus falou para Ezequiel, ali no capítulo 37, que estava um vale cheio de ossos secos, e ele fala sequíssimo. Quando fala sequíssimo, é aquele osso que está até rachando de tão seco, quebrando. E Deus faz essa pergunta para ele, se era possível reviver. E ele fala, Senhor, o Senhor sabe. Ezequiel, Senhor. E ele dá a ordem para profetizar, fazendo assim as coisas acontecendo, e ele reveste aquele corpo. E Jó fala assim, que aquele fala assim, que a minha pele e a minha carne verei o Deus. Então ele vai ver de novo. E nós continuando lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52. Como diz Paulo, ressurgirão os santos. Como Paulo fala que o santo, que jeito que o santo vai ressurgir? Que jeito que ele fala? Ele fala assim, eis que vos digo, um mistério, nem todos dormimos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ressoar das últimas trombetas, e a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Paulo aqui ele dá as condições naqueles últimos dias para aqueles que estão vivos e para aqueles que estão dormindo, aceitando Jesus. Fala nós que se estivermos vivos, nós somos transformados num abrir e fechar de olhos. Esse corpo cheio de mancha do pecado, cheio de problema, ele é transformado, vai se tornar um corpo perfeito, igual quando Deus fez Adão lá no jardim do Éden, um corpo perfeito, sem mancha, sem sinal do pecado, sem nada, vai ser transformado. E os que estiver dormindo, que aceitaram Jesus, então, no soar das trombetas, a ordem de Deus, a ordem de Jesus para os anjos, fala, pode chamar eles, então se levantarão para encontrar com eles na nuvem do céu. Esse que Jesus vai vir buscar, levar aqueles um que aceitou ele. Ainda em Coríntios 15, 42 e 44, que grande mudança ocorrerá então em seus corpos. Aqui Paulo fala, então vai acontecer uma grande mudança nos corpos? Vai acontecer uma grande mudança. Ele fala assim, pois assim também ressurgirão dos mortos o corpo não corrupção, ressuscitada na
corrupção, sem meio de desonada e agora nele. Aqui ele fala assim, vai ressuscitar um corpo sem corrupção, um corpo sadio, um corpo perfeito e na glória. E é que nós vamos ver, ressuscitada em poder, semeia o corpo natural, ressuscitada corpo espiritual. Esse corpo mortal, esse corpo com defeito, ele é transformado com um corpo imortal. Era o plano de Deus quando ele criou o mundo, que não comesse da fruta proibida, então não entrava o pecado. Mas quando o pecado entrou no corpo, agora através da morte de Jesus Cristo, pagada na cruz, ali os nossos pecados, nós vamos surgir um corpo, não mais corruptível, mas um corpo espiritual, um corpo sem defeito, no poder, que seria ele. Lá em 1 Coríntios 15, 55, aonde está a morte e a vitória? Aonde está a morte e teus vilhões? Aqui fala onde está. Jesus fala assim, eu tenho poder. Eu tenho poder. Eu tenho o poder da morte, tudo na mão de Jesus. Ele tem ali o poder. Ainda lá em Salmo 17, 15, ele fala, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Aqui, o apóstolo aqui, o profeta aqui, o Navi está falando assim, quando eu acordar. Aqui ele já está falando, mesmo que ele estiver dormindo, mesmo que ele estiver ali no sono da morte, quando ele acordar quando? Quando vier a ordem, quando Deus dá a ordem, então ele vai ver a semelhança, ele vai ver, satisfarei, ele vai ficar contente com a tua semelhança, semelhança de Deus. Ainda lá em Oséia 13 e 14, versículo 14, que confortadora promessa fez Deus com os santos que dormem. Ele fez uma promessa, Deus faz uma promessa. E ele fala assim, e os livrarei do poder da morte, eu os resgatarei da morte, o inferno serei a tua morada. Aí ele fala assim, eu resgatarei o inferno, a sepultura, mas eu tirarei você de lá. Eu resgatarei você de lá. Mas para ele resgatar, nós precisamos aceitar. Nós precisamos confiar. Se nós não confiar, não aceitamos. Apocalipse 21, 4. O que mais prometeu ele fazer? Tem mais promessa que Deus prometeu a fazer? Olha que maravilha, sempre Deus prometendo cuidar dos seus povos, cuidar dos seus filhos, fazer algumas coisas para os seus filhos, mas para isso tem as condições. Qual é as condições? Nós aceitar. Se nós não aceitar, não tem como Deus fazer. Você quer pagar uma dívida e a pessoa não quer receber. Como é que você vai pagar? Não tem jeito, né? Então precisa, alguém está e fala assim, ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4. A promessa de Deus, aqui quando ele vai buscar seu povo e morar com ele por um período de tempo lá no céu, por 1000 anos, até ele fazer o novo céu e a nova terra, porque as coisas antigas foram passadas, ele faz essa promessa, vocês vão ficar tranquilos, meus filhos, fica sossegado, porque eu vou enxugar dos olhos de vocês todas as lágrimas, aquele sofrimento, aquela angústia, aquele choro que você chorou quando alguém da sua família dormiu, agora está eles aqui junto com você, está junto aqui, você não precisa chorar. Quando você chorou por uma pessoa querida, que mesmo que não seja a sua família, mas um amigo, aquele amigo chegado, que é mais chegado do que o irmão, dormiu, ele está aqui.
Aquele amigo que foi embora para outro país, para outro estado, e você não viu mais ele, e você ficou triste. Não fica triste mais, ele está aqui, né? Eu enxugarei então dos seus olhos toda a lágrima, porque a morte aqui não vai existir mais. Não precisa se preocupar com a velhice, aqui não vai ter mais velhice, aqui não vai ter mais essas coisas. Não se preocupa com a morte não, aqui não existirá, já não haverá luto. A pessoa tem aquele período de luto. Lá no passado, por exemplo, quando José morreu, foi um período de mais de 30 dias, o povo chorando do luto, até pegar ele e levar para colocar na sepultura lá onde estava seu pai. Luto. Vocês fiquem tranquilos que não haverá mais esse problema, nem pranto, nem dor, porque a dor dói, ela corrói por dentro, o sofrimento, a angústia, né? Ela machuca, ela é um sofrimento terrível, mas a promessa de Deus aqui fala assim: nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus filhos, vocês aceitaram eu mandei buscar vocês estão aqui, vocês não vão ter esse problema. Meus irmãos, meus queridos, vocês que estão agora assistindo, vocês que vão ouvir, continua buscando a Deus, continua aprendendo da palavra de Deus, porque Deus não muda a sua palavra. Deus ele odeia o pecado, mas ama o pecador. É por isso que ele faz essa promessa aqui, que ele vai vir buscar aqueles que aceitaram ele, porque o sofrimento que você passou aqui, e o maior sofrimento que você não tinha condições de passar, o maior sofrimento, você pagar o seu pecado, você não tinha condições. O filho dele veio fazer isso por você, veio fazer isso por mim, sofreu, foi humilhado, desprezado, foi posto numa madeira, zombado, foi morto e no terceiro dia ele ressuscitou. Para nós ter certeza, se nós confiar, ele vai ressuscitar os nossos queridos que dormem. Se por acaso nós dormir também, ele vem nos buscar. Mas para isso nós precisamos aceitar. Vocês não querem apelar? Por acaso, se nós estiver vivo, esse corpo nosso com defeito transformado, você não quer seu corpo transformado? Se você dormir, você não quer ser acordado com aquele anjo te chamando, não sei se é Gabriel, qual é o anjo que vai te chamar e falar: levanta, meu filho, o pai mandou nós vir te buscar você, Jesus está ali no ar, está te esperando ali. A coluna de anjo e Jesus lá no meio, porque Jesus não desce mais nessa terra, ele vai vir na nova terra, mas nessa não, ele vai ficar nas alturas. Ele falou lá, eles estão te chamando, e você se levanta, aquele corpo agora perfeito, e subindo para encontrar aquele que pagou a tua dívida, aquele que sofreu por causa de você, aquele que sofreu por causa de mim, aquele que sofreu pelos pecados do mundo. Ele vai vir para buscar, e nós vai ficar um período na Canaã celestial, lá com eles. Eles pôs um novo céu, uma nova terra. Que maravilha! Eu sonho com esse dia, com assim, eu quero estar lá com a minha família, eu quero estar lá com vocês que estão estudando, e para isso vamos confiar. O mundo nos dá, Jesus já falou, no mundo será aflição, terá angústia e problema, mas tem bom ânimo, eu venci e vocês vencem através de mim. Que Deus possa abençoar cada um de nós e nos dar sabedoria. Um abraço, fica com Deus.